Está no ar o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. No quadro Quero Post, a dúvida é sobre Vale Transporte. Tem uma distância mínima entre casa e local de trabalho para que seja obrigatório o fornecimento do benefício? Candidata aprovada em primeiro lugar em concurso público não tem direito à nomeação se não houver vaga. O Revista TST está só começando. O Revista TST de hoje começa trazendo um caso de destaque julgado pelo órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Uma candidata aprovada em primeiro lugar em concurso realizado pelo TRT baiano e que pretendia ser nomeada, teve o pedido negado. Para a Justiça, se não há vaga, não há direito à nomeação. Veja na reportagem. Há 6 meses, a rotina de Elisângela é assim. Horas e horas debruçadas sobre livros e apostilas. Eu estudo 4 horas por dia, todos os dias de segunda a sexta. Aí no sábado eu estudo 6 horas por dia. O domingo, geralmente, eu não estudo. Eu deixo assim, quando está mais próximo ao concurso, para fazer uma revisão no domingo. Ela já é servidora do Judiciário, mas estabeleceu como meta passar em um concurso público do Legislativo. Meu foco é o Poder Legislativo, Câmara e Senado. Esse é o meu foco a longo prazo. A curto prazo eu estou fazendo o Judiciário. Eu já sou do Judiciário como técnico e quero ser analista. Só na sala de aula onde ela estuda são 180 alunos. A maioria vai tentar o concurso do Superior Tribunal de Justiça no próximo mês. E olha que não tem vaga prevista não. É tudo cadastro reserva mesmo. Questão de honra. Questão de honra agora, STJ. Mesmo sendo cadastro reserva? Mesmo sendo cadastro reserva, porque há a possibilidade, está no edital, que há a possibilidade de outros tribunais utilizarem a lista dos aprovados. Então, pode ser que o STF, o CNJ, o TST, algum tribunal queira aproveitar a lista do STJ. Então, isso motiva mais ainda as pessoas a estudarem e a buscar o cargo. A possibilidade de nomeação existe, mas não há nada garantido. Para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, a aprovação em concurso público para a formação de cadastro reserva gera, a princípio, mera expectativa de direito. Não há, portanto, a obrigação de o aprovado ser nomeado para a vaga. Este advogado, no entanto, afirma que a expectativa de nomeação pode se tornar um direito se for identificada alguma irregularidade, como a nomeação de um candidato fora da ordem de classificação, ou ainda a contratação de algum trabalhador para desempenhar a mesma função que deveria ser exercida por um servidor. É como se fosse uma inobservância à ordem classificatória do certame, ou então uma contratação precária, que é uma contratação de terceirizados, por exemplo, para prestar as mesmas atividades que estão previstas no edital. Uma candidata aprovada em primeiro lugar para cadastro reserva em concurso realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia recorreu à Justiça para ser nomeada. O caso foi julgado administrativamente pela Justiça Trabalhista por se tratar de um concurso da própria Justiça do Trabalho. Após ter o pedido negado pelo TRT, ela entrou com mandado de segurança no TST. No órgão especial, os ministros observaram que a concessão de mandado de segurança depende da demonstração de ato ilegal ou abusivo e do direito líquido e certo de quem entrou com a ação, o que, segundo os ministros, não é o caso. Por unanimidade, o órgão especial negou o provimento ao recurso da candidata. Ficou, então, mantida a decisão do TRT da Bahia de que a nomeação para cadastro reserva só é obrigatória quando, ainda na vigência do concurso, ficar comprovada a contratação irregular de trabalhadores para desempenhar as mesmas atribuições do cargo previsto no edital, ou quando a ordem de classificação não for respeitada. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag Quero Post, é da Dani Cap. E ela quer saber o seguinte: tem alguma distância entre casa e local de trabalho em que não seja obrigatória a empresa oferecer o Vale Transporte? Vamos conferir a resposta na reportagem. Andréia Alves é auxiliar de serviços gerais e mora na cidade ocidental, em Goiás, a 48 quilômetros de Brasília. Como vai e volta de ônibus do trabalho, utiliza o Vale Transporte fornecido pela empresa. Eu acho melhor, porque nós recebendo dinheiro tem várias opções, né? Nós podemos pegar outro ônibus.
O Vale Transporte foi instituído pela Lei 7.418 de 1985. De acordo com o artigo 1º da lei, o benefício será pago ao trabalhador para que ele possa se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa, no sistema de transporte coletivo urbano, intermunicipal ou interestadual. O Vale Transporte, ele é oferecido pelo empregador. O empregado ele tem a opção, de optar pelo recebimento ou não do Vale Transporte, e isso é importante que seja documentado, A lei também determina que se o trabalhador optar pelo uso do Vale Transporte, ele sofrerá um desconto de 6% no salário base. Mas existe uma distância mínima entre a moradia do empregado e o local de trabalho para o fornecimento obrigatório do benefício? A distância não faz diferença. O trabalhador ele pode morar do lado da empresa, que se ele fizer o uso do ônibus para chegar até a empresa, ele tem direito ao Vale Transporte. Tanto é que se ele morar a 200 km, 100 km, ele também faz o uso do Vale Transporte. Para ter direito ao Vale Transporte, o profissional deve apresentar ao empregador comprovante de residência, além da indicação dos meios de transporte mais adequados ao deslocamento residência-trabalho, por escrito. É o que determina o Decreto 95.247, de 1987. A advogada ainda explica que quando o trabalhador falta ou entra de férias, o benefício não é disponibilizado. O Vale Transporte ele é utilizado para o deslocamento do empregado, de casa até o trabalho. Então, quando ele falta ou está de férias, ele não fez esse percurso. Então, no caso, o empregador ele não é obrigado a ressarcir, ou fazer o pagamento. E como o benefício é devido apenas para o deslocamento do empregado para o trabalho, ele não pode vender nem repassar o vale para outra pessoa, o que pode ser considerado falta grave. No caso de repasse do Vale Transporte, ele é um benefício do trabalhador. Então, ele é dado pela empresa, descontado do salário do trabalhador. Então, ele que deve usufruir do Vale Transporte, não deve ser repassado a terceiros, ou a filhos, Ele pode sofrer falta grave, e outras penalidades dependendo da frequência. E uma empresa de coleta de lixo em Goiás foi condenada a pagar adicional de insalubridade em grau máximo a um gari. A decisão é da 8ª turma. O empregado já recebia o adicional de insalubridade, mas em grau médio, que equivale a 20% do salário base. Na ação trabalhista, o gari alegou que teria direito ao pagamento em grau máximo de 40%, porque trabalhava na varrição e na limpeza de vias públicas. Em defesa, a empresa de coleta de lixo em Anápolis afirmou que o grau do adicional de insalubridade pago ao gari foi definido em norma coletiva. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás chegou a aceitar a defesa. Para o TRT, as normas coletivas representam a vontade das categorias profissionais e, por isso, devem ser valorizadas. O empregado recorreu da decisão. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, afirmou que a previsão normativa só teria validade se houvesse contrapartida benéfica para o empregado, o que não foi apresentado no processo. O ministro citou ainda o artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT estabelece que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo agora extinto Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional em 40%, 20% e 10%, segundo a classificação de grau máximo, médio e mínimo. O ministro declarou que a norma busca resguardar as condições de saúde do empregado exposto aos riscos do trabalho realizado em condições insalubres. A decisão foi unânime. E o Giro de Notícias encerra com o destaque da 6ª turma. Uma transportadora de medicamentos vai ter que pagar indenização de R$10 mil por dano moral a um motorista que era revistado pela empresa por meio de contato físico. De acordo com o processo, os seguranças apalpavam os punhos, cintura e canelas dos trabalhadores e pediam para que eles abrissem bolsas e mochilas. Em defesa, a transportadora sustentou que, caso houvesse necessidade de tocar no trabalhador, o procedimento era feito por uma pessoa do mesmo gênero. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, a 6ª turma assinalou que a SDI1 uniformizou o entendimento de que a revista pessoal com contato físico caracteriza a afronta à intimidade, à dignidade e à honra do empregado.
E essa e outras notícias você pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!